da SAF Botafogo. G1 Testor deu depoimento nesta segunda 22 na Comissão Parlamentar de Inquérito CPI que investiga a manipulação em jogos de futebol. O dirigente reforçou acusações de que houve manipulação em partidas que beneficiaram o Palmeiras, como no clássico contra o São Paulo. Mas a apresentação das provas que Dister ficou para uma reunião secreta com senadores que fazem parte da CPI. O que aconteceu à reunião secreta acontece como continuidade à oitiva de aproximadamente 3H de duração, que aconteceu em Brasília. Testor voltou a defender os relatórios da empresa Good Game e explicou como eles funcionam. Segundo o dirigente, a inteligência artificial é capaz de identificar comportamentos anormais de jogadores em campo. Testor se comprometeu a dizer, por exemplo, quais jogadores do São Paulo são apontados como suspeitos de terem comportamento inadequado na goleada sofrida para o Palmeiras. Mas Testor admitiu que não consegue conectar esses comportamentos apresentados no relatório a razões para que os jogos fossem supostamente manipulados. O dirigente alvinegro ainda reclamou das decisões dos árbitros em jogos do Brasileirão 2023, citando 2 lances contra o Botafogo, o gol de Bruno Henrique pelo Flamengo e a expulsão de Adrielson, a virada do Palmeiras por 4-3 no Newton Santos. Ele ainda prometeu que mostrará o áudio de um árbitro que alega ter deixado de ganhar dinheiro com manipulação. A CPI é presidida pelo senador Jorge Cajuru PSDGO e tem Romário PLRJ como relator. Baixinho chegou a perguntar se Testor teria interesse de vender o Botafogo e ouviu que essa era a pergunta mais estúpida. Não venho com evidências de pagamentos em dinheiro ou alguém conectado a uma organização. As evidências que vemos é que os principais jogadores estão fazendo o que podem para ganhar os jogos. Mas as nossas evidências dizem como os jogos são manipulados e não por quê. G1 Testor, dono da SAF Botafogo, o que mais Testor falou na CPI sobre Palmeiras 5x0 São Paulo, os nomes estão no relatório de nível 3. É uma empresa confiável. Eles identificaram os 5 jogadores que claramente estiveram envolvidos. Eles consideram outros potenciais envolvidos. Não estou aqui para apontar jogador, mas para dizer que aquele jogo foi manipulado com base nas minhas convicções e nas evidências apresentadas. Arbitragem, eu sei o quão difícil é ser árbitro. Tentei ser árbitro e errava impedimento. Eu fiquei perturbado com aquela situação. E aconteceu com o Botafogo, quando o Bruno Henrique fez o gol. Havia uma jogada de impedimento e o gol foi permitido. Isso foi um momento perturbador. 2 gols anulados, 2 decisões controversas, não nos nossos jogos, mas de outras equipes. Vemos aqui nessas decisões, nesse equilíbrio entre decisões que podem ocorrer de forma honesta ou por incompetência. Mas nisso eu não acredito, porque os árbitros são muito bons. Como funciona o relatório que a tecnologia da Good Game faz é que ela distingue o comportamento humano. Ele foi aplicado primeiramente no handball. Avalia o comportamento real e distingue um comportamento anormal. Existe margem de erro de desempenho devido a cansaço e idade. Vemos que aconteceu no São Paulo X Palmeiras. Eles buscam identificar o desvio. Eles identificam o comportamento normal, como o ser humano responde àquela interação com a bola, e identificam uma margem de variação desse comportamento. Se não estiver atuando nessa margem, ele marca a interação como anormal. Jogadores identificados. O Palmeiras tinha 3 jogadores que identificamos como deficiência normal. O Everton tinha um passe ruim, Rios também tinha, mas era de forma isolada. Depois passou a analisar a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além da normalidade de um jogador. Ele tomou a decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interceptar a bola. A tecnologia percebe o quanto de peso ele coloca em cada perna, como se move. A imagem do computador permite perceber e avaliar de forma mais precisa. O que o jogador decide é não interceptar a jogada. Quando vemos o que ocorreu naquele jogo, ele estava com mais de 8 desvios acima do esperado naquele jogo. 5 em particular tiveram 5, 6 ou 8 deficiências em jogadas de gol. Eu não estou dizendo que esses jogadores manipularam o jogo. Eu vejo que esse jogo foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento. O envolvimento dos clubes, eu acredito que o Palmeiras foi beneficiado em 2022 e 2023. Mas eu nunca acusei o Palmeiras ou São Paulo, de serem responsáveis por isso. Eu não sei o motivo pelo qual os jogadores se comportaram daquele jeito naquele dia. Eu nunca neguei que Meia ou Júlio Casares estavam envolvidos nisso.